E começou mais um Entendo Nada, é o número 79. E o tema de hoje é Eu Amo Chocolate. Ah, que entrevista boa foi, hoje foi muito legal. Tema este que será apresentado por este que nos fala, Luiz Rossi, e por ele, ele que é viciado nos cigarrinhos da Pan, Flávio Santos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve, porque você está ouvindo o podcast, que é o Entendo Nada Podcast. E é mídia streaming. Você ouve onde, como e quando quiser. O Luiz, quando fez aí a piada, ele já deu a deixa do nosso assunto de hoje. Inclusive, cigarrinho de chocolate era um hit nos anos 70 e 80 aqui no Brasil. Você trouxe uma lembrança afetiva pra mim aqui, pra muita gente que tá ouvindo esse episódio. E a deixa que o Luiz deu é que nós falaremos hoje sobre chocolate. E por que a gente vai falar sobre chocolate? Primeiro, porque a gente gosta de comer chocolate. Esse é o principal motivo de todos. E não só a gente. Segundo pesquisas aí da área da alimentação, o chocolate, ele tá sempre ali todo mês na lista de compras de 82% dos lares brasileiros. Então é uma das comidas, um dos alimentos mais apreciados aqui no Brasil. Por isso que a gente convidou uma especialista em chocolate para falar nesse episódio de hoje. Eu não vou falar agora, porque o Luiz depois, e ela também vai se anunciar aqui com toda a pompa e circunstância. Certo, Luiz? Certo, não, foi uma entrevista assim muito legal, ela entende muito de chocolate. É mais uma entrevista didática, né? A gente, o Flávio, eu sempre falo, o Flávio traz convidados assim que realmente trazem, dão uma aula pra gente, né? De maneira bem didática. A gente imagina, né? Falar de chocolate, não. Eu aprendi muita coisa aqui que eu não sabia, não imaginava. E tenho certeza que quem for ouvir aí do outro lado aí vai também aprender bastante e vai querer sair comprando um monte de chocolate diferente, aí chocolate artesanal e tudo mais. Mas é isso. Vamos pra entrevista, vamos deixar a Zélia falar, porque ela que manja do negócio aqui, tá? A gente aqui só tá pra atrapalhar, eu e o Flávio aqui só tá pra atrapalhar. Vamos lá, Zélia, é com você. Bom, os nossos ouvintes já ouviram, eu na minha eterna redundância sempre falando isso, que os nossos ouvintes já ouviram nossa introdução. Então, eu vou começar aqui com aquela nossa clássica pergunta aqui do Entendo Nada, que é a que os nossos convidados dizem que é a mais difícil, Zélia. Vamos ver se você vai achar essa mais difícil também. Que é, quem é você e o que você faz? Primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito contente de estar aqui conversando com vocês sobre uma coisa que eu adoro, que é chocolate. Enfim, eu sou uma engenheira doida por chocolates. Então, em 2014, eu criei um blog, Chocolatras Online. Depois eu criei uma competição de chocolates, que é o Prêmio Bean to Bar Brasil, que foi em 2017. Então, a gente já tem 4 edições completas. E criei outras coisas no mundo dos chocolates, Chocoweb, Chocolate Box, curso de degustação de chocolates. Então, acho que a gente pode resumir tudo em produção de conteúdo mesmo, com foco no chocolate, o foco de contar para as pessoas um pouco sobre chocolate de qualidade. É mais ou menos isso que eu faço. Eu tive que acabar aprendendo a fazer chocolate, aprendendo a degustar, que foi a parte mais gostosa, eu acho, né? E então eu também posso dizer que eu sou degustadora de chocolates e já participei do júri também de várias competições, inclusive o International Chocolate Awards, que é uma das maiores competições de chocolate que tem no mundo. Então a minha vida gira em torno do chocolate. Olha, eu não sou tudo isso que você é pelo chocolate, mas eu digo que eu sou também um doido por chocolate, né? É uma coisa assim, eu adoro chocolate e olha, tô pensando em correr atrás das coisas que você tá fazendo aí também. Gostei disso, viu? Aliás, eu e todos os nossos ouvintes, né? Porque foi assim, a gente abriu na semana pra todo mundo mandar pergunta, né? Manda pergunta, vamos falar de chocolate, vamos entrevistar. A pergunta que todo mundo mandou: como faz pra se tornar um degustador de chocolate profissional? Como? Qual é o segredo? Conta pra gente. Bom, aí não é segredo, né? Funciona como qualquer outra profissão. Estudo e prática, né? Todas as profissões são assim, né? Estudo e prática. Então, você tem que ir atrás das informações
e depois praticar, que é tudo de bom, degustar chocolate. Mas eu acho que tem dois caminhos aí. Tem um que eu posso falar mais e o outro eu posso falar menos, mas só para ter uma ideia, degustar chocolates pode ser você degustar para uma empresa, então você trabalha para uma empresa degustando chocolates e outros alimentos também, porque eu não sei se tem um foco muito só em chocolate, né? Eu acho que tem poucos profissionais ou poucas empresas que pegam gente especializada só em chocolate. Eu não posso falar muito desse caminho, porque não foi o caminho que eu escolhi. E a pessoa que degusta chocolate autônoma, que é o meu caso, que foi o que eu escolhi fazer, porque eu escolhi degustar os chocolates que eu quero na quantidade que eu quero. E se você trabalha para uma empresa, você tem que degustar o que mandam você degustar na quantidade que mandam você degustar. Então não é tudo assim um mar de rosas, eu imagino, né? Não sei. Então eu escolhi esse outro caminho. E para esse caminho autônomo estudar, fazer cursos sobre chocolate, cursos sobre degustação. Não existia curso de degustação no Brasil quando eu fiz em 2017, então eu fiz o de Londres e eu fiz o do Canadá. Li bastante livros e com muito chocolate para provar. E assim, não é degustar chocolate, é degustar, é prestar atenção, não é simplesmente sentar e comer chocolate. Ninguém vai te pagar para você sentar e comer chocolate. Então é uma coisa mais técnica mesmo, né? Degustação de chocolate. Não é assim, tem uma glamorização em cima da função de degustador de chocolates, mas tem a parte difícil também. Você tem que prestar atenção e é uma parte técnica. Então Sim. É mais ou menos por aí. Sim. Eu imagino que você falou, é uma coisa meio glamorizada, né? Eu creio que quem prova chocolate, enólogos também, acho que a gente imagina uma coisa, nem sempre é. O pessoal especialista em café também, Exatamente. que eu adoraria também. Mas eu imagino que sim, tem realmente essa parte bem técnica. É que se você for pensar, quando a gente degusta chocolates, é que quando chega um chocolate consumidor, é um chocolate que já foi validado, um chocolate que provavelmente vai ser bom, né? A gente, quando degusta, a gente degusta chocolate bom e chocolate ruim, entendeu? É diferente do consumidor. E aí são esses chocolates ruins que não chegam na mão do consumidor, mas passam na nossa boca. Eu ia passar pro Flávio, mas eu vou fazer mais uma perguntinha aqui que não tava no roteiro. Porque é uma coisa que eu já ouvi muita gente falar, mas eu vou perguntar pela primeira vez. Você chega a enjoar de comer chocolate? Ou não? Eu não, porque como eu te falei, eu escolhi fazer de um jeito que eu escolho o quanto eu vou consumir. Então eu provo chocolate todo dia, ou quase todo dia. Vai dos 365 dias do ano a, sei lá, uns 340, 350 com certeza. Mas eu provo 1 por dia, 2. Em época de competição a gente tem muito, tem 30, 40, mas é bem rápido, entendeu? É pouco tempo. Eu não provo muito chocolate todos os dias. Eu acho que se provasse muito chocolate todos os dias, eu iria enjoar. Você falou de competição, Zé, eu fiquei curioso. Como que funciona essa competição de chocolates que você mencionou? Tem várias competições. Eu organizo uma delas aqui e a minha é de um nicho bem pequeno, que é o Prêmio Bean to Bar Brasil, que é para chocolate. Se vocês quiserem, a gente abre para falar sobre chocolates Bean to Bar. Mas a minha competição é de um nicho bem pequeno. Agora, a competição internacional é todo tipo de chocolate. É bombom, barra, chocolate quente, líquido, aqueles tipos spreads que nem Nutella, que é de espalhar no pão, cremes, né? Todo tipo de chocolate e eles chamam os jurados, a gente vai lá e tem que experimentar um atrás do outro e preencher uns formulários bem técnicos, detalhando o que você está percebendo. A gente usa os 5 sentidos para avaliar um chocolate, né? E aí você tem que anotar tudo isso e dar as notas. Muito bom, muito bom. Muito legal saber disso. Depois eu vou querer falar um pouquinho mais à frente no programa do Bean to Bar, porque eu vou querer reservar um momento só para isso, porque é uma coisa que deixa muita gente curiosa e talvez seja o tema mais importante, né? Dessa área que você tanto gosta, que é apaixonada. Mas antes de chegar lá, eu quero perguntar para você uma coisa
técnica, por dizer assim. Afinal de contas, o que é o chocolate? Chocolate é tudo aquilo que tem cacau misturado com alguma coisa, desde que tenha 25% de derivados de cacau. Isso pela lei brasileira, tá? Na Europa é 35%. Então, se você tiver qualquer coisa que tenha derivados de cacau, seja manteiga de cacau, cacau em pó, massa de cacau, qualquer um desses, ou a mistura deles, em 25%, e 75% de alguma outra coisa ou menos, né, quer dizer, mais cacau e menos de outras coisas, isso é chocolate. Ele pode ter açúcar, pode ter leite, pode ter baunilha, pode ter um monte de porcarias que as grandes indústrias colocam, gordura vegetal, aromatizantes, enfim. Lógico que os melhores chocolates não tem só 25% de cacau. 25% de cacau é muito pouco. A gente não considera um chocolate de qualidade. Um chocolate que tem só 25%, 30% de cacau na sua formulação. As marcas mais populares que a gente compra em mercado, essas comuns, elas têm quanto por cento mais ou menos de cacau? Ali, limite, 25, 30, porque ela não pode ter menos que 25. Sim. Então, por obrigação legal não pode ter menos. Exatamente. É só você olhar a lista de ingredientes. Se a lista começa com açúcar, depois o leite e depois a manteiga de cacau, a lista de ingredientes sempre está, de qualquer alimento, tá? Não é só chocolate, absolutamente qualquer alimento. Ela sempre está na ordem decrescente. Então, o primeiro ingrediente é o que está mais na formulação. E os chocolates comuns, eles sempre começam com açúcar, porque o açúcar é o ingrediente mais barato. E é o ingrediente que mais faz você querer mais. Então, para a indústria, isso é muito bom começar com açúcar. Não é bom pra gente. Se tem uma coisa que eu nunca fiz na compra do chocolate, foi olhar a lista de ingredientes que tem atrás. Nunca olhei. O máximo que eu olho é se é meio amargo, o percentual do... Isso, se é meio amargo, se não é. É o máximo que eu chego a olhar. Agora, você falou o que é o chocolate. A gente vai fazer uma primeira pergunta polêmica para você hoje à noite aqui. Afinal de contas, chocolate branco é chocolate? Oxe, claro que é. Chocolate branco é chocolate. Eu vou te mostrar por que é chocolate e por que existe essa polêmica. Ele é chocolate porque a própria lei da Anvisa, que é a RDC 264, fala: se tiver o chocolate branco que tiver 20%, menos de 20% de manteiga de cacau, não pode ser chamado de chocolate. Se ele tiver mais de 20% de manteiga de cacau, ele pode ser chamado de chocolate. Então, o chocolate branco, se tiver 20% de manteiga de cacau ou mais, é chocolate, sim, não tem dúvida. Por que é polêmico isso? Por que todo mundo acha que não é chocolate? Porque o que dá o sabor e a cor do chocolate é a massa de cacau. E chocolate branco não tem massa de cacau, ele só tem a manteiga de cacau. Então ele não é marrom, ele é amarelo, ele não é nem branco, na verdade. Ele é amarelo porque a manteiga de cacau, que é um derivado extraído do cacau, ela é amarela. E não tem a massa de cacau. Ele é açúcar, leite em pó e manteiga de cacau. Só isso. Interessante. Não sabia dessa, não. Eu apenas entrava na polêmica, a gente xingando, gente... Ele não tem o sabor de chocolate, por isso. Eu já sou da tese. Se é bom, eu como. Tá ótimo. Tá bom, eu vou. Mando bala. Eu como. Tá dentro. Vambora. Ai. Bom, essa questão aqui entrou de última hora, né? A gente tava conversando antes, né? O Flávio, na verdade, tava conversando com você, né, Zélia? Ele que trouxe você, fez o convite e tudo mais. E você falou, olha, faz essa pergunta, porque essa pergunta aqui talvez seja mais, né, importante de toda a entrevista aqui. Então eu vou fazer essa pergunta aqui. É verdade que tem uma revolução acontecendo na produção de chocolates? Tem uma revolução acontecendo na produção, na forma como a gente escolhe os chocolates, né, nós consumidores, e na forma como a gente consome os chocolates. Tem uma revolução acontecendo no mundo dos chocolates inteiro. É uma revolução que começou 20 anos atrás nos Estados Unidos, tem no Brasil mais ou menos, começou há uns 6 anos, que foi justo na época que eu comecei o blog, então muito legal que eu acompanhei isso desde o começo até aqui.
E é o que a gente chama de chocolates bean to bar, que são chocolates que têm um foco diferente do chocolate industrializado. Ele é mais artesanal, mas quando a gente fala chocolate artesanal, você vai pensar em todo mundo que faz chocolate em casa, que compra uma barra de chocolate ou aqueles chocolates em gotinhas para derreter, fazer um chocolate em casa. Essas pessoas estão fazendo chocolate a partir do chocolate. Não é esse artesanal que é o bean to bar. O bean to bar, na tradução do inglês, é bean, é o grão, to bar até a barra. É o chocolate que é feito desde o grão do cacau até a barra do chocolate pela mesma empresa, com foco no sabor do cacau. Então vai ser um chocolate que tem mais cacau, menos açúcar, nada de gordura hidrogenada, que é a gordura que a grande indústria coloca no chocolate, e nada de aromatizante. Ele vai usar um cacau muito bom, um cacau especial, para não ter que colocar aromatizante para corrigir sabor. Então, e esses chocolates são feitos de forma artesanal. Os produtores desse tipo de chocolate, eles compram cacau diretamente do produtor de cacau. Então, não tem um monte de intermediários e não prejudica os produtores de cacau, que costumam ser o elo mais fraco na cadeia produtiva. Então, ele tem um conceito de sustentabilidade, tem um conceito de mais sabor, tem um conceito de ser mais natural, porque não tem essas gorduras ruins e conservantes, e nenhum tipo de ingrediente prejudicial à saúde. Então, na forma de fazer chocolate está diferente. E aí, na forma de escolher, a gente escolher também tem uma diferença. Por quê? Hoje você compra chocolate pelo branco, o amargo, o escuro, né? Ou ao leite, que é o marrom normal. Então, mais ou menos, a gente brinca que compra chocolate pela cor. Como comprava vinho antigamente pela cor? Você comprava o vinho tinto ou branco. Hoje você escolhe o vinho pelo tipo da uva, Cabernet Sauvignon, Merlot, etc. E pela região onde ela foi plantada. Está acontecendo a mesma coisa no mundo dos chocolates e agora a gente escolhe o chocolate pela região onde o cacau é plantado e pela variedade, o tipo do cacau. Então você tem um cacau crioulo, cacau forasteiro, cacau trinitário, o amelonado, o catongo. Então agora a gente também está começando a escolher chocolate do jeito que a gente escolhe vinho. E na hora de consumir mesmo, de fato, também tem uma diferença que é exatamente a degustação de chocolates. Até hoje a gente só comeu chocolate. Você abre o chocolate, põe na boca, come. Não repare em muita coisa. Você fala, eu gostei do sabor, ele é doce, não é doce, e ele é cremoso, não é cremoso. Não passa disso. Eu faço uma avaliação, eu consigo dar mais de 25 detalhes de um chocolate. E isso a gente só percebe na degustação. Então, tá tudo mudando. Tanto na forma de produzir, como na forma da gente escolher, como na forma da gente, de fato, provar. Não, dá pra gente comparar esse conceito do chocolate caseiro com o da cerveja artesanal? É mais ou menos isso, o tipo de revolução que está acontecendo? Não, porque tem muita gente que prova, por exemplo, a cerveja artesanal e fala que ela é muito diferente da cerveja que a gente está acostumado a tomar no mercado, das grandes fabricantes. E você falou do processo aí, falou do sabor. É mais ou menos isso? Dá para comparar esse chocolate bean to bar, todo esse processo, com o processo de produção de cerveja artesanal? Sim, com certeza. Sim. E aí, o que acontece? Qual que é a diferença? Como a gente está falando, o chocolate comum, ele tem muito mais açúcar do que cacau. E ele tem aromatizante. Você pode olhar, todo chocolate comum, o primeiro ingrediente é o açúcar e o último ingrediente é o aromatizante. Aromatizante, para qualquer alimento, ele é usado para modificar o sabor. Então, ele é feito no laboratório para você gostar. É diferente do cacau. O cacau é feito pela natureza. Você pode colocar na boca e você gostar, ou você não gostar. Mas ele tem um sabor natural. Ele pode ter notas frutadas, notas amendoadas, notas terrosas, que tem gente que não gosta das notas terrosas e tem gente que gosta. Então, um chocolate feito sem aromatizante, você vai perceber as nuances do cacau. O que você não vai perceber num chocolate comum. No chocolate comum, você sente o sabor do aromatizante, o sabor que a indústria quer que você sinta, e não o sabor que a natureza te deu.
Então, eu acho que sim, é muito parecido com as cervejas artesanais. E isso quer dizer que não necessariamente você vai gostar de um bean to bar, porque ele é um resultado da mão de um artesão que pegou um produto natural e transformou aquilo num chocolate. É diferente de uma indústria que fez no laboratório um aromatizante estudado e testado com um monte de consumidores para ter certeza que você vai gostar. Eu não posso ter certeza que você vai gostar do bean to bar. Muita gente gosta, tem algumas pessoas que não gostam, porque acostumaram a comer o aromatizante. Não, mas é a mesma coisa com a cerveja, como o Flávio falou, como o vinho. Eu conheço muita gente que só bebe o vinho suave, E com que café. é o café com açúcar. Né? Café com açúcar, não consegue tomar sem açúcar, ou só aquele café que vende no mercado. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Eu tô ficando velho. Eu tô ficando velho, eu tô ficando mais chato, né? Eu tenho tomado uns vinhos diferentes, cerveja artesanal, café, eu já tomo sem açúcar e gosto de um café bom. E chocolate, eu já provei alguns artesanais e realmente é uma diferença, assim. Eu acho uma delícia, eu acho muito gostoso, né? Eu realmente gosto bastante desses chocolates artesanais. Aí você presta atenção só que tem 2 tipos de artesanal. O artesanal que a pessoa pegou um chocolate, pronto, derreteu e fez outra coisa. A maioria dos ovos de Páscoa que a gente compra dos amigos que fizeram tal. Sim, eu sim, mesma, sim. quando eu tava na faculdade, eu fazia chocolate para vender. Sim. Então eu comprava um chocolate, derretia para fazer. Então, cuidado só que o artesanal tem 2 pontos de vista. O artesanal feito a partir do chocolate e o artesanal feito a partir do grão do cacau. Né? Então, esse que a gente está falando, que parece o café, que parece o vinho, é o bean to bar artesanal, não é o chocolate artesanal que a gente está acostumado, que os nossos amigos fazem. Não, sim, já comi desses dos amigos também, inclusive eu vou dar até um salve aqui hoje para uma pessoa, e já comi o bean to bar também, e realmente é muito bom. Um chocolate baiano, como acho que chama Ama, se eu não me engano era o nome dele. Sim, claro. Um dos pioneiros. Uhum. E realmente foi um dos primeiros, é mesmo que eu comi. Foi o primeiro que eu comi desses chocolates bean to bar. Realmente muito gostoso. E diferente, é um outro sabor, é uma outra coisa. E bem gostoso. Eu gostei. Ai. Mas ó, eu li recentemente uma coisa assim que me deixou assustado. Eu fiquei assustado, mais assustado do que muito filme de terror por aí. Que corre-se o risco das plantações de cacau rarearem, né? Ou o consumo do chocolate ser tão grande que as plantações de cacau não consigam seguir, né, acompanhar. O chocolate ele pode tornar-se um artigo de luxo? Sim, ele pode se tornar um artigo mais raro por 3 motivos. Primeiro que 2 populações que não costumavam comer chocolate começaram a consumir chocolate, que é a população da Índia e da China, que é muito grande. Só isso. Só isso. Não, só isso. Mudanças climáticas, né? O cacau ele não nasce em qualquer lugar, apesar de que você pode achar que tem cacau na Suíça e na Bélgica, não tem. Cacau nasce somente próximo da linha do Equador, 20 graus acima, 20 graus abaixo. Então ele pega uma parte pequena do mundo, assim, né? Não tem cacau na Europa, não tem cacau nos Estados Unidos, não tem cacau no hemisfério sul, para baixo, né? Só bem ali perto da linha do Equador. Então, as mudanças climáticas podem afetar bastante também essa produção. Mas o principal, eu acho que não é isso, não. O principal é que grande parte da produção de cacau é absorvida pelas grandes indústrias, e as grandes indústrias remuneram muito mal os produtores de cacau. Existe uma cadeia produtiva muito longa, então tem vários intermediários entre a indústria e o produtor de cacau, e eles acabam recebendo muito pouco dinheiro. Então estima-se que eles ganham, em média, $1 por dia de trabalho. E é um trabalho de agricultura, é um trabalho pesado, embaixo do sol e tal. Então, se você imagina $1 por dia, pensa R$5 por dia, são R$150 por mês para você sustentar a sua família. Qual a chance desse cara querer trocar a cultura dele, a plantação dele, por uma plantação que dê mais dinheiro? É muito grande. Então, sim,
Cada vez mais vai ter menos gente querendo plantar cacau se as indústrias continuarem pagando tão mal, ou sustentando essa cadeia produtiva grande com muitos intermediários no meio do processo. Com esses 3 fatores, existe uma possibilidade, sim. Mas a gente tem que entender que o mundo é muito cheio de gente e se todo mundo resolver comer chocolate, não é justo com as pessoas que produzem cacau que ganhem tão pouco, né? Então, você tem que balancear. O que a grande indústria fez foi que ela popularizou o chocolate, que fez ele ficar super barato para todo mundo poder comer. Ótimo, só que está estourando lá na outra ponta. Tem um problema de sustentabilidade a isso. Não é sustentável ao longo do tempo. Olha, muito provavelmente por causa de uma novela da Globo nos anos 90, não sei se vocês vão lembrar aqui, eu não lembro o nome da novela exatamente, não sei se foi Renascer ou alguma outra novela. Nessa novela dava-se bastante destaque para a produção de cacau. E aí tinha aquela imagem dos produtores pisando no cacau, né? Eles faziam aqueles montes e pisavam nos cacaus. Você falando da cadeia produtiva, que eles trabalham embaixo do sol, fiquei lembrando disso. Ainda se faz cacau assim? Nossa, hoje eu estive falando com um produtor de cacau da Bahia sobre esse assunto, exatamente. Sim, algumas fazendas ainda fazem, não são todas, mas que fazem. Existe uma linha meio controversa aí, tem alguns técnicos que falam que não precisa fazer e outros falam que precisa fazer. Então, ainda é uma coisa que existe, mas não sei se vai durar muito tempo, porque tem uma linha de profissionais aí que está achando que não precisa fazer. Bom, falando um pouquinho de história, Zélia, do cacau, pelo que se fala de registro, o que se vê de registro, disse que quem fez o primeiro chocolate foram os astecas lá atrás. Mas o chocolate mais moderno, por assim dizer, ele surgiu ali na Europa, quando se misturou leite e açúcar com o cacau. Então a gente pode falar que quem inventou o chocolate de fato foram os europeus ou foram os astecas? Nenhum deles. Foi muito antes, muito antes. Os astecas, pelo que eu sei, os astecas são de 1300 e alguma coisa, 1400, né? Isso. A época deles. Existem registros de sítios arqueológicos que foram encontrados potes, né? Aqueles potes de barro, de madeira, com resquícios do que seria o chocolate. Porque se a gente está falando que o chocolate é a mistura de cacau com outros ingredientes, naquela época era só chocolate líquido, né? Então, se a gente considerar que chocolate como bebida é chocolate, o chocolate tem 3.000 anos. Esses sítios arqueológicos são datados de 1.000 anos antes de Cristo, mais os 2.000 que a gente tem idade de 3.000 anos, muito antes dos astecas. E era na América mesmo, aqui na América. Sim, América Central. América mesmo, América Central. Pô, então, legal. assim, México, Honduras, cada hora eles vão achando coisas mais antigas nesses lugares que os arqueólogos começam a pesquisar, né? Então, sim, e assim, como é que eles sabem que aquilo era cacau? O cacau é o único alimento na natureza que tem teobromina e cafeína junto, os dois componentes juntos. Então, se eles encontram um pote qualquer que tem vestígios de teobromina com cafeína, eles sabem que ali tinha cacau. E aí eles investigam os outros ingredientes que tinham, e era uma bebida feita de cacau com especiarias. Então, era chocolate. A gente que é leigo, nós temos ainda a visão que a Suíça faz os melhores chocolates do mundo. É verdade isso ainda hoje? Ou já é uma coisa ultrapassada isso? Depende do ponto de vista. Eu vou te explicar usando futebol, tá? Bora. O Brasil é o melhor no futebol? Hoje não. Mas tem a tradição, né? Tem aquele rótulo. Então, depende do ponto de vista que você vai olhar. Se você for olhar no número de Copas do Mundo, no número de títulos, sim, o Brasil é o único pentacampeão. É o melhor do mundo. Se você for olhar quem foi os últimos vencedores, o Brasil está longe, faz quase 20 anos que o Brasil não ganha. Se você for olhar os melhores jogadores do mundo, faz tempo que o Brasil não está nos melhores jogadores do mundo.
Mas o Brasil tem bons jogadores? Tem, o Brasil tem Neymar. Então, assim, não dá para você generalizar. O chocolate, ele foi... o chocolate suíço ficou famoso em 1879. 1879. Por quê? O Lindt, esse da marca Lindt mesmo, Rudolf Lindt, inventou uma máquina que fazia o chocolate, que na época era super ácido e grosseiro, ficar menos ácido e muito mais macio, com essa textura aveludada que a gente sente hoje na boca. Isso foi inventado em 1879. Agora, imagine em 1879, quanto tempo demorou para essa tecnologia espalhar para os outros países, para as máquinas serem desenvolvidas e chegarem nos outros países, em 1879. Demorou um tempão. E, enquanto aquilo não acontecia, a Suíça não andava de braçada. Era só o chocolate suíço, era o melhor do mundo. Agora, essa máquina é de conchagem. Hoje, todas as empresas fazem conchagem. Essa tecnologia está espalhada no mundo inteiro. Então, não tem mais esse diferencial. O diferencial está em outras coisas, em escolher o cacau, você entendeu? Fazer outras receitas ou adicionar outros ingredientes diferenciados e tal. Então, assim como no futebol temos excelentes jogadores e os outros países também, no chocolate também. A Suíça tem excelentes chocolates, mas outros países também. Olha que bela analogia, porque é justamente isso que a gente ouve falar no futebol. Que os outros países evoluíram, cresceram, e o Brasil ficou estagnado ali, não evoluiu. Mas eu gostei muito da analogia, viu? Sensacional, tava imaginando aqui. Obrigada. Pode seguir, Luiz. Boa, gostei também. Bem, uma explicação bem didática, né? Deu pra entender muito bem. Ainda mais pra quem gosta de futebol, né? Sim, ainda mais pra quem gosta de futebol. Sim. Muito bom, muito legal. Agora a gente tem uma leva de questões aqui que foram nossos ouvintes que mandaram, né? A primeira aqui foi a Rosângela Lima, um salve aí pra ela. E ela pergunta assim pra você, né? Eu tô complementando a pergunta, né? Tô aumentando aqui um pouquinho. Digamos que você chega aquele dia que você tá cansada, você chega no fim do dia, você fala, hoje eu não quero saber de degustar, não quero nada, eu quero comer o meu chocolate preferido pra descansar. Qual é esse chocolate? Nossa, pra mim é sempre o chocolate. Certamente vai ser um Bean to Bar. Eu não vou te falar uma marca, específico, porque tem vários que se encaixam nesse perfil. Tá. Vai ser um Bean to Bar, vai ser com alto teor de cacau, pode ter leite ou não, tanto faz. Existe chocolate ao leite com alto teor de cacau, a gente chama de dark milk. E vai ser um chocolate feito com cacau de uma única região, que é para destacar o sabor daquele cacau. Eu curto isso. Eu não tenho isso de desligar minha chavinha de degustador, entendeu? Eu posso desligar a chavinha no sentido de que eu não vou sentar e anotar os 30 itens, entendeu? Isso sim, pode acontecer. Eu sempre simplesmente como, mas eu como e presto atenção em uns 3 ou 4 detalhes, eu sempre presto atenção, porque é a minha paixão, entendeu? Mas não quer dizer que eu falo, não, só vou comer esse tipo de chocolate. Não, se eu vou na casa de alguém e me oferece um outro tipo de chocolate que não tem nada a ver com isso, eu também como, de boa. Não tem preconceito, não. O Marcelo Borges aqui mandou pra gente também. E qual o tipo de chocolate mais consumido no Brasil e no mundo? Chocolate ao leite. Chocolate ao leite. Não tem a menor dúvida. Chocolate ao leite, porque é como... Aí eu vou fazer uma outra analogia. Eu acho que é como o café. Café, muita gente toma o café com um pouquinho de leite, né? Às vezes não é café com leite, bastante leite, mas sempre põe um pinguinho. Então, às vezes as pessoas não gostam daquela intensidade. Tem uma outra coisa também, porque a gente acostumou a comer chocolate industrializado, eles misturam cacau bom com cacau ruim, eles precisam de uma quantidade tão grande que faz uma mistura, né? E quando o cacau não é bem trabalhado na fazenda, ele pode trazer um amargor alto. Então, assim como o café puro tem um amargor alto, o chocolate com alto teor de cacau, quando o cacau não é bem trabalhado, ele também tem amargor.
Então, você coloca o leite para diluir um pouquinho esse amargor. Agora, quando a gente fala de um bean to bar, que usa um cacau, não vai ter aromatizante e vai ter pouco açúcar, ele precisa usar um cacau muito bom. E quando você usa um cacau muito bom, ele tem baixo amargor. Então, as pessoas falam, tem gente que fala, eu só gosto de chocolate amargo. Aí eu falo, desculpa, vou te informar, mas o chocolate que é realmente amargo na boca é defeito. Alto amargor é defeito no chocolate. Não tá certo. O cacau, ele tem amargor, ele é naturalmente amargo, mas ele pode ser bem trabalhado na fazenda antes de chegar na mão do cara que vai fazer o chocolate. E se não misturar com outros, eu já provei vários chocolates com 70%, 80% de cacau, zero amargor, zero, intenso, ele é forte, mas zero amargor. Sim. Não, eu tô pensando aqui, eu sempre falei que eu gosto de chocolate amargo também, e é muito parecido com o café, né? Porque o café também tem isso. Se o café é muito amargo, é porque ele não é um café bom. O café forte, extra forte, né, que a gente tá acostumado. É muito parecido, eu tô achando muito, muito interessante aqui. É muito torrado, eles torram bastante que é para esconder o amargor. E aí você troca o sabor, você troca o amargor pelo torrado. Sim, realmente é bem parecido com a questão do café, muito interessante. Fazer mais uma pergunta aqui antes de passar pro Flávio. Eu sei que você não sei se você pode falar em marcas ou não, mas aqui no Brasil tem alguma marca que você indicaria, se é algum chocolate que você realmente gosta muito? Dos chocolates bean to bar, eu posso falar. Para mim, os chocolates bean to bar que eu acho interessantes, tem Galete, Mission Chocolate, Mestiço, Baiani, Luiz Abram, Casal Servicios, Ajucal. Gente, tem um monte de marca. Que legal. Muito boa. É até chato eu falar, porque com certeza eu esqueci alguém muito bom. Priscila França, Negro Doce. Não, você quer os melhores? Vai no Instagram, Prêmio Bean to Bar Brasil, que é a minha competição. E lá tem a lista dos melhores Bean to Bar de 2017, de 2018, 2019, 2020. Porque aí fica mais fácil assim. Dessa forma eu não deixo ninguém de fora, porque com certeza nessa lista assim de bate-pronto, eu devo ter deixado alguém de fora. Eu tenho certeza que eu deixei alguém de fora, mas... porque tem vários muito bons, entendeu? Tem vários muito bons. Boa. Vou colocar esse link na postagem pro pessoal para poder achar. Tenho certeza que muita gente vai atrás. Flávio, vai lá. Quero mandar um beijão para Alessandra Moreira, que foi a pessoa que fez a próxima pergunta aqui. Ela deu aula para mim durante muito tempo num centro religioso, professora maravilhosa. Beijão para você, Alessandra. Obrigado pela pergunta. Ela perguntou para você, Zélia, o que faz um chocolate ser mais caro e melhor que o outro? Aí tem vários fatores. Com certeza, os ingredientes pesam muito, né? Se você pegar um chocolate que só tem derivados de cacau, mais cacau e menos açúcar, ele vai ter um custo mais caro do que um chocolate que foi feito com muito açúcar, pouco cacau e gordura vegetal. Gordura vegetal, ela substitui a manteiga de cacau. Então, as empresas extraem a manteiga de cacau do cacau, vendem para a indústria de cosméticos, que paga uma grana para fazer batom, para fazer creme, essas coisas. E tem que botar uma outra gordura no lugar, bota uma gordura porcaria. Então, você tem uma grande diferença de custo de ingredientes. Isso é um dos fatores. Segundo, a habilidade e a experiência do cara que faz o chocolate. Isso também conta. E em terceiro, marketing, embalagem, se você tem loja ou não. Tudo isso é custo. Isso faz o chocolate ficar mais caro. E lógico, lembrando que a gente falou lá atrás da sustentabilidade e do quanto chega na mão do cara que planta o cacau. Não existe chocolate sem cacau. Bom, e as duas primeiras etapas de produção do chocolate começam feitas na fazenda. A fermentação e secagem do cacau são feitas na fazenda.
Então, esse cara tem que fazer um trabalho bem feito e o cara que faz o chocolate também tem que fazer o trabalho bem feito. Então, esses 3 fatores: ingrediente, mão de obra e marketing, embalagem, esse tipo de coisa. E tem muita empresa que faz só a parte do marketing e bota o valor lá em cima. Por isso que precisa aprender a olhar a lista de ingredientes. Às vezes você tem um chocolate super sofisticado e você olha a lista de ingredientes, começa com açúcar e termina com aromatizante. E tem gordura vegetal no meio. Esse chocolate não vale o que a embalagem está mostrando, entendeu? Se a embalagem foi super sofisticada e tal. Uma vez a minha cunhada foi para a Suíça e ela me mandou uma foto de uma vitrine maravilhosa. A loja era maravilhosa. Ela falou: eu só não entrei na loja para comprar um chocolate para você porque a loja estava fechada. Eu olhei a fachada da loja, entrei no site, vi a lista de ingredientes e mandei uma mensagem para ela: não precisa nem entrar e comprar. Porcaria. Só marketing. Entendeu? Então, a minha função é mostrar para as pessoas que o que é a qualidade do chocolate é exatamente isso. É você olhar a lista de ingredientes e ver se aquilo bate com o que estão te cobrando. Às vezes não estão cobrando só a embalagem mesmo, só marketing. Estão cobrando uma embalagem bonita, coloridinha, que as pessoas gostam, né? E acaba cobrando mais caro por isso. Eu acho, inclusive, que muita gente compra em rede, não é nem tanto pelo sabor, é pela sacolinha. Pela embalagem, que é legal vir com aquela sacolinha assim. Eu acho que atrai muito as pessoas. Agora, eu não vou dizer que o chocolate é ruim. Ruim na boca. Quando a gente fala que tem aromatizante, aquele aromatizante foi planejado para a pessoa gostar. Então, sim, ela vai botar o chocolate na boca, ela vai gostar. Mas ali tem meio que uma enganação, entendeu? Sim, enganação. Enganação no sentido de que você pode comprar uma coisa melhor, mais natural, e por um preço mais justo. Uhum. E mais gostosa, até mais gostosa, né? Se a gente for pensar por esse lado. Eu acho mais gostoso. E conheço várias pessoas que também acham. Mas eu também conheço pessoas que preferem... não preciso ir muito longe. Na minha casa mesmo, o meu marido prefere chocolate com aromatizante porque ele sabe que é sempre igual e não vai mudar. O chocolate Bean to Bar, ele muda de safra para safra. Porque de uma safra para outra existe a diferença do solo, a diferença do clima. Então o cacau pode vir mais gordo, mais magro, de formas diferentes. E o chocolate nunca vai ser igual a um chocolate Bean to Bar de uma safra para outra. E tudo bem. E tem gente que não gosta disso. E tudo bem. Bom, é inegável, Zélia, que o nosso país aqui, pelo menos nos últimos anos, ele está virando pouco a pouco uma nação de empreendedores. De gente que ou porque foi desempregado, ou porque está ganhando mal, está empreendendo e fazendo coisas por conta própria. Muita gente tem apostado em fazer chocolates caseiros em casa para tirar uma graninha extra e pagar seus boletinhos aí, que é a nossa obrigação de todos os dias. Eu queria que você desse para essas pessoas uma dica barata, simples, de qualidade, uma receita que tem esses 3 itens para a pessoa que está iniciando o próprio negócio de chocolates. Dar uma receita assim é complicado e você vai entender o porquê. Então eu vou dar uma receita totalmente diferente que não fala de chocolate. Fala o seguinte: você tem que entender para quem é que você vai vender esse chocolate e onde é que você vai vender esse chocolate. A receita é essa, porque o chocolate barato é o chocolate que você não desperdiça, é aquele que você faz e vende tudo. É ali que você ganha dinheiro. Não é o chocolate que fica empacado. E o chocolate que não vai ficar empacado é aquele que você sabe para quem você vai vender. Então, onde você vai vender? Você vai vender para os seus amigos na sua rua? Você vai vender num restaurante, ali no caixa do restaurante Natureba? Você vai vender num salão de cabeleireiro? Você vai vender numa academia de ginástica? O público é diferente de uma academia de ginástica do pessoal da sua criança, do pessoal que está no cabeleireiro, de crianças. Os públicos são diferentes. Você tem que entender qual é o público e qual é o chocolate que aquela pessoa vai querer. Vai vender o chocolate para mães que vão dar esses chocolates para as crianças, chocolate ao leite, chocolate mais doce, chocolate com formato de tartaruguinha,
de bichinho, de estrelinha. Isso encanta crianças. Aí se você vai vender o chocolate para uma pessoa, você vai vender numa academia, ginástica, você vai colocar um chocolate mais intenso, um chocolate amargo, com amendoim, nozes, esse tipo de coisa, entendeu? Porque essas coisas têm mais nutrientes e é isso que chama a atenção do pessoal que está na academia, coisa mais saudável, teoricamente, né? Então, a receita e primeiro descobre para quem você vai vender, para depois descobrir qual chocolate você tem que fazer. Muito boa dica, porque eu converso com alguns... Eu tenho alguns amigos que fazem comida no geral e chocolate para vender, e às vezes eu vejo eles começando assim, eles falando, olha, eu vou fazer um negócio aqui que eu acho gostoso pra caramba. Mas aí será que a pessoa que eles querem vender acham gostoso? Tem o mesmo gosto, né? Então é uma dica muito valiosa que você deu. E eu quero dar um salve. Não é só isso, valor também, né? Valor também, Sim. porque às vezes você fala, não, vou usar chocolate belga, vou usar os melhores ingredientes e o seu público quer pagar barato. Ou o contrário, você vai falar, não, vou fazer o chocolate com o ingrediente mais barato e o seu público está querendo outra coisa. Exatamente. Eu vou aproveitar esse assunto aqui para mandar um salve para duas pessoas. O primeiro é para Rose Mesquita, que faz os chocolates caseiros dela, amiga do Luiz, eu já conheci ela pessoalmente também, e ouvinte do nosso podcast. Então um beijão para Rose Mesquita. E o outro para Sandra Silveira, que é uma amiga minha que faz chocolates caseiros há muito tempo. Eu chego na casa dela, a cozinha tá forrada de chocolate. Um monte de forma, um monte de coisa. E eu acho aquilo legal pra caramba. Então, beijão pra vocês, meninas. Também deve ser maravilhoso. Nossa, espetacular. Ela mora num prédio. Dá pra você acertar o apartamento dela só pelo cheiro de chocolate. Uma coisa impressionante. Dá pra você, igual pica-pau quando vai atraído pelo cheiro, assim, sabe? Flutuando. É uma coisa sensacional. Bom, chocolate vicia, Zélia? Depende do que tem no chocolate. Eu acho que chocolates Bintu Bar, por exemplo, não viciam, porque ele não tem um componente que cientistas dizem que açúcar vicia, né? Então, se você tem pouco açúcar e mais cacau, que é o caso do Bintu Bar, você tem menos chance de viciar. É óbvio que também a quantidade de chocolate que você consome também faz essa diferença. E tem um mecanismo que acontece quando você come chocolate. Sabe quando você come o chocolate que você fala, nossa, é impossível comer um só e você vai comer um atrás do outro? Esse daí é um mecanismo que é a conjunção do açúcar, do pouco cacau e aromatizante. O que acontece? Quando você coloca aquilo na boca, ele é gostoso. Só que assim que ele acaba, não sobra sabor de nada. E você fica desesperado, por causa do açúcar, de botar outro chocolate na boca. Então, você não consegue parar. Então, isso sim, não sei se a gente pode dizer que a palavra é vicia, mas você não consegue parar enquanto você não acabar o pacote. E isso, quando você come chocolate que não tem aromatizante, o sabor do cacau fica mais tempo na boca. Então você não sente necessidade de pegar outro imediatamente. Dá um tempo, ele dá um minuto, 2 minutos de tempo para você pensar, eu realmente quero outro. Então isso é um mecanismo que evita que você consuma demais. Esse mecanismo da gente querer sempre consumir mais, de parecer um vício, você não pode falar marcas, evidente, aqui, mas tem uma marca muito famosa que todo mundo relata isso, que é o bis. A pessoa fala, tem até memes na internet, que as pessoas não conseguem comer só um bis. As pessoas, às vezes, comem a caixa inteira de uma vez. Mas é que o bis tem não sei quantos anos tem o bis, tem muitos anos, eu me lembro quando eu era jovem, já existia o bis, e o bis tinha uma propaganda que falava, quem come um pede bis. Verdade, e né? ele é planejado para você não conseguir comer um só. Sim. Incluindo o próprio nome, né? Exatamente, quem come um de bis. Todo o marketing dele é baseado nisso, né? Todo marketing, é verdade. E não é só marketing, os ingredientes também. Sim, tudo é voltado para isso. Bom, Zé, eu costumo comprar um chocolate zero açúcar de uma determinada marca. Eu vou falar aqui que eu posso falar, Cacau Show. E eu compro branco ou chocolate ao leite. E eles vêm escrito lá, aquele zero gigante. Mas eu vou te falar, eu como o chocolate zero açúcar da Cacau Show e dá a impressão que é um chocolate
normal cheio de açúcar. Qual que é o segredo desse chocolate da Cacau Show? Ué, segredo igual de qualquer outro alimento que está escrito 0 açúcar. E ele é doce, é adoçante. Adoçante. E tem, no lugar do açúcar, ele tem um outro componente que ou vai ser maltitol, ou eritritol, ou xilitol. São os 3 substitutos do açúcar que são menos calóricos, ou são 0 calorias. Não sei se todos são exatamente 0 calorias, mas são muito menos caloria do que o açúcar. E não chama açúcar. Então eles podem colocar na embalagem 0 açúcar. Eles não botaram açúcar ali, mas eles botaram um elemento que adoça. Que tem a mesma função. Exatamente. Por isso que é tão gostoso assim. Porque é impressionante. Eu abro a embalagem e realmente você não sente diferença no chocolate comum. Tá aí explicado o segredo agora. Pode seguir, Luiz. Boa. Aliás, o que você acha dessas lojas, dessas franquias, né? Cacau Show, Cacau Brasil. É um chocolate de qualidade? O que você tem a dizer dessas franquias, assim? Eu vejo pela lista de ingredientes. O objetivo deles é fazer um chocolate que tenha um bom custo-benefício. Diferente das grandes indústrias que vendem chocolate em supermercado, esse tipo de coisa, eles fazem uns chocolates mais elaborados, mas com custo-benefício interessante. Quer dizer, eles precisam cortar valor em algum lugar. Então, sim, eles têm aromatizantes, eles usam gordura vegetal em algumas das formulações, não em todas. Então, assim, eu sou apaixonada pelo Bean to Bar por ser artesanal, por ser uma linha mais curta, uma cadeia produtiva mais curta, por ter um foco no sabor do cacau, não ter aromatizante. Então, essas aí, eu vejo valor no empreendedorismo que eles têm, de fazer a forma deles diferente. A Cacau agora está interessada em fazer Bean to Bar, então ela já lançou... Eu já tive na fábrica deles em 2018, acho que foi. Eles têm uma instalação pequena Bean to Bar, porque a linha de chocolates normal deles e das outras empresas, eles não compram o cacau para transformar em chocolate, eles compram massa de cacau já, o líquido de cacau, cacau já processado para fazer os chocolates. Isso que é uma cadeia produtiva mais longa, mais gente na produção, né? Então, eles estão querendo fazer uma parte de Bean to Bar, tem uma linha diferenciada. Bendito Cacau é uma linha mais interessante deles, da Cacau Show, do que o resto da produção. Mas, para falar a verdade, eu não provei tudo que eles fazem, né? Nem olhei tudo que eles fazem. Eu acho que tem seu público, é importante para atender as pessoas que precisam querem provar um chocolate que tem um custo mais baixo. Não, eu gosto do chocolate deles. Eu acho gostoso também. Eu vou para a última questão. Ela tem um cunho um pouco pessoal, assim, sabe, Zélia? A Vani Lopes é minha namorada e ela é doida por chocolate. Ela é doida por chocolate. Inclusive o Bis é o preferido dela, né? A gente falou do Bis aqui, é o preferido dela. Aí ela me manda essa questão aqui que eu falei, opa, e tem uma questão assim, né? Então, é verdade que chocolate ameniza a libido? Eu vou falar, eu nunca ouvi isso, e o que eu ouvi falar era que chocolate era afrodisíaco. Mas eu não sei, não existe nada assim provado cientificamente, mas existem histórias, tipo o imperador Montezuma, que era sei lá, o cara lá dos astecas ou maias, não sei, que ele consumia uma quantidade absurda. Naquela época eu te falei que era chocolate líquido, né? Consumia 50 taças de chocolate para dar conta de todas as suas mulheres. Então, não sei se isso te ajuda. Não, entendeu? A única coisa que eu vi nesse sentido foi isso.
Olha, bom, que foi o que eu falei. Ela perguntou isso e falei, olha, eu nunca ouvi falar. O que eu sei é que o chocolate, na verdade, ele funciona até como um energético, né? Se parar pra pensar, ele te dá muita energia, né, o chocolate. Pelo menos essas marcas que a gente come normal, daí, elas têm muito açúcar, né? Então acaba sendo uma coisa de energia. Agora, nunca tinha ouvido falar. Falei, então, é o seguinte, Vani, você vai continuar comendo Não, é só bis. açúcar, né? O cacau tem cafeína, né? Como eu te falei. O cacau tem cafeína, então tem. cafeína é também. estimulante. Sim, é um energético. Inclusive, quem treina normalmente tem as cápsulas de cafeína, pode tomar antes do treino, até pra dar um pique, né? É isso, Vani, você vai continuar comendo bis, tá? Não tem problema. Vamos continuar comendo chocolate, tá? Não vamos mudar a dieta. A gente vai encerrando aqui a entrevista para as nossas dicas culturais. Dicas culturais. Flávio Santos, o que você tem de dica cultural pra gente? Olha, eu tenho uma dica cultural que tem total relação com o tema. Eu quero indicar os 2 filmes A Fantástica Fábrica de Chocolate. E eu tô indicando os 2, não só pela relação com o tema, mas também porque é um raro caso de filme que tem um remake, tem uma nova versão, que é tão bom quanto o original. Você tem o original ali dos anos 70, você tem o remake aí que foi feito no início dos anos 2000, e os 2 são legais pra caramba. Os 2 têm protagonistas bacanas, excêntricos. O Gene Wilder e o Johnny Depp, nas 2 versões, trabalharam muito bem os personagens principais. Na versão mais atual, tem o ator, eu sempre esqueço o nome desse ator, Luiz. A gente falou dele aqui no episódio. Johnny Depp. Não, o que faz o Good Doctor. Eu esqueço o nome daquele ator, a gente falou dele outro dia aqui. Pera aí que eu vou achar o nome dele. Isso, acha aí, depois você coloca na edição. Ele participa dessa última edição da Fantástica. Ele é pequenininho. Isso, exatamente. E a atuação dele é brilhante no filme. Então eu indico os 2 filmes, porque tem total relação com o tema, porque são 2 versões que cada uma tem sua característica, mas são tão boas e maravilhosas quanto. Então, se você quiser mergulhar no universo do chocolate, inclusive tem uma cena lá que uma menina mergulha no chocolate, assista qualquer uma das versões que você vai gostar pra caramba, porque elas são, sem nenhum trocadilho, deliciosas. O nome do autor é Fred Highmore. Isso, esse mesmo. Ele tá nesse filme, ele tá no Good Doctor também, tá no Bates Motel. Tem 3 personagens aí característicos, bem fortes e totalmente diferentes. Você vê como o cara é brilhante atuando. Não, o cara é bom. Verdade. O cara é bom mesmo. Eu gosto mais da fábrica de chocolate antiga, mas a nova é boa também. Acho que não é nada assim. Mas eu prefiro a antiga, acho que até por uma questão de infância mesmo, né? De eu ter assistido quando era pequeno. Mas eu gosto das 2. São 2 bons filmes mesmo, Flávio. Bem lembrado aqui. Eu trouxe 2 dicas culturais que não tem nada a ver com o tema. Por isso que eu falo. Às vezes as dicas culturais que a gente traz aqui não tem nada a ver com o tema. Hoje eu trouxe nada a ver com o tema. Um tempo atrás eu falei da novela O Bem Amado, né? Que eu estava assistindo. E eu terminei recentemente de assistir, né? E eu gostaria de falar aqui, porque é uma novela de 1973 e que retrata um país que... Olha, felizmente, Flávio, esse país não existe mais. Líderes que usam vacina para política, líderes que brigam com impeachment, líderes que lutam contra a livre expressão e o jornalismo, né? Contra a medicina, corrupção, inauguração de bens públicos que não vão servir para nada. Flávio, eu não consigo entender como que o Brasil podia ser assim em 73, Flávio. Ainda bem que mudamos de lá pra cá. Menina, isso aqui... A gente falou de Suíça, tá parecendo a Suíça aqui. Coisa impressionante. O quanto a gente evoluiu, o quanto melhorou, é impressionante. A gente tá tirando sapo, mas o Bem Amado é uma novela temporal justamente porque o Brasil torna o Bem Amado temporal. Eu acho que eu não lembro quem foi o diretor, mas quando ele dirigiu a novela, quando criou, talvez ele não imaginasse que a gente passasse tantas décadas estagnado nesses aspectos que o Luiz falou aí. O Bem Amado é do Dias Gomes. Do Dias Gomes, isso. Dias Gomes. Dias Gomes. Olha, muito boa novela. Inclusive a parte de ser o cara pro bem da família, né? E no fim é um baita picareta. Mas, olha, eu assisti essa novela e você fala, cara, como pode não ter mudado nada? Não é possível. Não é possível. Não mudou nada.
Ah, é o Dorico Retrato do Paraguaçu, Brasil, olha. essa novela. É o retrato do Brasil. O Dorico Paraguaçu é a cara, assim, do Brasil, né? É uma coisa assim. Olha! Ai, ai. Bom, e eu trouxe outra dica aqui, que também é uma coisa muito. O que a gente vive no Brasil também, né? Que é o documentário da Elise Matsunaga. Você assistiu, Flávio, esse documentário aí já? Da Elise Matsunaga? Eu não cheguei a concluir, assisti um pedaço. Depois, se fazer o anúncio aí, eu vou fazer um comentário a respeito. Uma coisa que eu Olha, percebi. não, você assistiu, ô Zélia? Já chegou a assistir, não? Não, mas a minha cunhada estava falando disso ontem. Ela Olha. estava me contando ontem. Não é uma coisa que eu tenho vontade de assistir, sinceramente. Olha, eu não tinha vontade de assistir. Aí eu tava lá na casa da minha namorada, ela falou, vamos assistir. Eu falei, põe aí, vai. Eu não tava muito afim, não. Eu achei muito interessante a forma como trataram, né? Como foi tratado o documentário, né? Quem fez o documentário. Porque eles realmente colocam a questão do crime, o que ela fez. Não tem... O que ela fez não tem perdão, não tem o que colocar. Mas tudo que levou até ela fazer isso. E eu acho que o principal, principalmente para estudantes de direito, é como os advogados, tanto de um lado quanto do outro, usaram tudo aquilo que aconteceu. Realmente, para quem estuda direito, é uma aula. Eu acho que tem que assistir. Mas pra gente que não é estudante de direito, estamos bem fora disso, eu achei muito interessante. A maneira como colocaram, a vida dela, o rapaz também, né, que foi morto. Eu recomendo que assistam, viu? Não é pesado, não é assim algo que você vai falar, nossa, né? Não chega a ser tão pesado. Mas conta um pouco da história de tudo o que aconteceu. É muito bom. Eu acho que realmente é uma coisa assim que vale a pena assistir. Nossa, eu fiquei com vontade de assistir agora que você falou, porque eu curto esses filmes e séries de julgamento, né? Isso daí é vida real, né? Julgamento na vida real. Como é que os advogados trataram disso na vida real? Não, os advogados de defesa foram assim... Claro, né? Você está protegendo uma pessoa que a gente sabe o que fez, né? A maneira como eles conseguiram levar esse julgamento, realmente, eu vou falar... Eles souberam... Você fala, cara, como pode, né? A gente xinga, às vezes, os advogados de defesa desses casos, mas você vê eles trabalhando, você fala, cara, os caras são bons, né? Os caras são bons. Olha, eu percebi uma coisa, eu assisti só um pedaço, não assisti tudo, né? Assisti coisa de 20, 30 minutos, mas eu acompanhei bastante a repercussão nas redes sociais. E eu vi que a defesa e a diretora do documentário foram bem sucedidas, porque eles queriam vender uma imagem de uma Elise fragilizada, de uma Elise que foi levada e foi conduzida pela circunstância a fazer aquilo. E a gente falou aqui, vocês falaram bastante do aspecto jurídico aí, mas quem gosta do aspecto mental, de psicopatia, inclusive nós fizemos um episódio aqui dedicado à psicopatia com o Dr. Geilson Santana, e foi um dos aspectos que a gente abordou lá. O psicopata, quando ele está em posição inferiorizada, ele está preso, ele está contra a parede, ele sempre adota uma postura de vítima para justificar o que ele fez. E se você quiser ter uma aula de como é um psicopata na defensiva, assista esse documentário e veja tudo que a Elise fala e tudo que se fala a respeito dela. Porque ali é um psicopata clássico que esquartejou uma pessoa, picou uma pessoa se fazendo de vítima, como se tivesse sido obrigado àquilo. Claro que, pelo que a gente sabe da história, o marido também não era nem um santo. Aliás, como ninguém é santo nessa vida. Santo tá lá no céu e olhe lá. Que na terra não tem nenhum santo. Mas ela adota aquela postura típica de psicopata que perdeu o jogo e começa a justificar. E ela convenceu as pessoas disso, porque eu vejo nas redes sociais, pelo menos uma boa parte das pessoas que assistiram a esse documentário, falando como se ela fosse uma mulher oprimida, uma mulher que foi agredida, uma mulher que vivia inferiorizada no casamento, naquela relação, nem sei se eles eram casados. Então vendeu o produto de uma maneira que funcionou. Eu vi que funcionou, mas ali tem uma típica estratégia de um psicopata quando está acuado contra as cordas. Sim, mas é bem isso mesmo. E é nesse ponto que eu te digo que a defesa dela... Os caras são bons. Você tem que assistir pra você ver. Os caras são bons. São bons porque eles conseguiram fazer ela trazer essa imagem dela, né? Não tem nada a ver, ela é uma psicopata mesmo. A gente sabe disso. Mas olha, eu recomendo que assistam. Realmente, eu gostei muito. Zélia, e aí, qual a sua dica cultural? Olha, eu assisti 2 séries recentemente. Na verdade, uma é série e a outra é minissérie, né?
não tem nada a ver com o meu tema do chocolate, é relax mesmo. É aquela que até tá virando uma tendência, né? Agora todo mundo tá voltando a jogar xadrez por causa do Gambito da Rainha. Eu não jogo xadrez, mas eu achei super interessante. Não é seriado, é minissérie, eu acho que são 5 ou 6 capítulos. E aí mostra a história de uma menina que descobre o jogo do xadrez e começa a jogar e começa a ganhar campeonatos e tal, e tem toda a história da vida dela. É uma menina que é órfã, então achei super legal. E eu curto também aqueles seriados de assaltos mirabolantes. Então tem um seriado novo também, lançamento agora bem recente, que chama Lupin, que é sobre um cara que consegue fazer uns assaltos assim super inteligentes. Tem uma pegada de um motivo que ele faz, não é um assalto por assalto, né? Ele é um assalto por uma vingança pessoal, um problema de família, que fizeram uma injustiça com a família dele e tal, mas eu curto esse tipo de coisa. Eu achei bem interessante. É bem assim, relax, para descansar a cabeça. Não é nada que você fica pensando como essa história da Elise aí. O Gambito da Rainha eu já assisti e já teve mais convidados que deu de dica aqui também. É realmente muito bom. Lupin eu nunca vi. Eu sei qual é, mas eu nunca assisti, não. Tá aí um bom pra pegar pra assistir também. Só pra relaxar, né? Pra relaxar um pouquinho a cabeça. Mas é isso. Vamos para os nossos salves, chamegos e sapatadas. Salves, chamegos e sapatadas. O Flávio Santos, ele roubou um salve meu no meio da entrevista. Eu? Você roubou um salve meu. Eu ia mandar pra Rose Mesquita, né? Você falou da Rose Mesquita e eu coloquei aqui da lista. Inclusive coloquei o nome da empresa, Baby Doces, né? Que realmente é um chocolate muito gostoso que ela faz, é muito bom. Ela faz umas trufas, faz o recheio lá, é um negócio muito gostoso. Então, pra Rose Mesquita e pra Baby Doces. E qual é o nome da sua amiga que faz chocolate também, Flávio? Você falou lá. Sandra Silveira. Sandra, ela tem o nome da loja ou é só... Não, ela não tem nada assim formalizado. Então ela faz então também. Mesa e vende pra rede de amigos, conhecidos. Ela, infelizmente, não tem nada formalizado ainda. Boa, legal. Então um salve pra ela também. Simone Gomes, né? Ela ouviu o nosso episódio sobre minimalismo e adorou, gostou muito, falou que não imaginava que o minimalismo fosse aquilo, né? E ela acabou se vendo como uma minimalista também, né? Então ela gostou bastante. Pra Vani Lopes, minha namorada, claro, né? Vou mandar um beijo aqui pra ela, um salve, né? Depois da pergunta muito interessante que ela mandou. E não manda pra ver. E não manda. Então, continuaremos comendo chocolate. Não, tem que mandar e falar dos lustres, né? Vamos comprar lustre, ó, faz Vani Lopes, Lami lustres bons, lustres de qualidade, lustres muito bonitos e temos que comprar lustres para iluminar a vida. Eu mandar aqui pro Mikael, Flávio. O Mikael apareceu, Flávio. Fazia tempo que o Mikael não aparecia. Que maravilha. Saudade Mikael, viu? O Mikael, a gente tem que sempre contar. Foi o primeiro ouvinte, primeiro e único, porque depois começou a pandemia, que a gente visitou. A gente foi até a casa, gravou um programa. Era uma coisa que a gente queria fazer mais vezes, mas logo na sequência veio a pandemia. Então, um abração pra você, Mikael. Um grande Mikael. Ele que é um Bintium Bar de Guarulhos. Esse é o Mikael. É o Mikael. Grande Mikael. Apareceu, falou que vai operar as pernas aí, acho que próximos meses aí. Então, tamo junto, Mikael. Vamos conversando aí até você melhorar esse sorte aí. Vamos lá. E o último, César Vieira, Flávio. César Vieira reapareceu. Escreveu um monte lá, comentando nossos podcasts, comentando um monte de coisa lá. Valeu, falando que nossos programas estão cada vez melhor. Agradeço. Muito obrigado, César Vieira. Valeu mesmo. É isso, Flávio. E você, tem alguns salves aí? Tenho alguns. Eu queria dizer primeiro da ação que a gente vai fazer essa semana. Porque cerca de 2-3 meses atrás nós entrevistamos a Kathleen Quadros,
que é uma judoca brasileira, uma heroína olímpica do Brasil, que ganhou a medalha de ouro no judô em 2008, e a notícia que saiu essa semana é que ela será porta-bandeira da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então a gente vai lançar uma ação promocional de marketing aí, para vocês terem oportunidade de novo de ouvirem o episódio da Kathleen Quadros. Foi bem no meio da preparação dela para os Jogos Olímpicos, ela estava praticamente classificada, porque o judô ele tem um esquema classificatório que vai até as vésperas da Olimpíada, uma loucura. 15 dias antes, 30, o pessoal não sabe se ainda vai disputar. Mas ela estava na boca ali para disputar, foi uma entrevista maravilhosa, ela contou a história dela, contou como que ela ganhou a primeira medalha, as emoções que ela sentiu e como está a preparação para esses Jogos Olímpicos. Também quero falar de um outro episódio que nós gravamos, de um outro nome que está no centro aí de uma polêmica nas vésperas da Olimpíada, que é o Fernando Reis, halterofilista, que seria o representante do Brasil, eu acredito ainda que será, que infelizmente está envolvido aí num caso de doping. Eu acredito na inocência dele, ele disse que contratou uma junta de advogados para analisar o caso. Ele é um cara que sempre teve uma carreira muito limpa e eu dou esse crédito a ele, se é que eu sou alguém para dar crédito para um cara do tamanho dele. Mas a gente fez também um episódio com ele o ano passado, estava longe da Olimpíada, nas vésperas da Olimpíada que foi desmarcada em 2020, e também vale a pena você vasculhar nos arquivos lá e ouvir, porque é um episódio, uma gravação sensacional. Então essa semana a gente tem essa novidade da Kathleen Quadros, vai sair o vídeo dos Mamonas Assassinas, e também a gente vai ter um episódio voltado para violência domésticas. A gente vai falar com a doutora Ana Braga, ela está fazendo mestrado em Direito, especializado em violência doméstica, e ela vai ser a nossa entrevistada no podcast daqui a 2 semanas. Certo, Luiz? Certíssimo, é isso aí. Zélia, agora é com você. É a hora de mandar o seu abraço, fazer o seu jabá. A hora é agora, fique à vontade. Eu queria primeiro agradecer vocês, né? Por esse obrigado. Convite. Muito obrigada. Obrigado. Meu salve vai para todo o pessoal do Bintu Bar e do Cacau Brasileiro, que estão fazendo muita diferença. A gente já está conseguindo mudar o cenário do chocolate brasileiro, e também o cacau brasileiro está fazendo bonito lá fora. Os chocolates brasileiros também estão ganhando premiações internacionais. Então, para mim, é muito orgulho, muito legal de poder ver esse crescimento deles. Então, meu beijo, meu abraço para eles. E para quem está ouvindo, me segue lá, Chocolatras Online, estou no Instagram, chocolatrasonline.com.br é meu blog. Eu lancei recentemente um curso de degustação de chocolates para quem se interessar. É 100% online, tem as informações no site também. E é isso. Boa, lembrando que eu sempre coloco os links nas postagens, né, no Instagram, tudo, porque podcast normalmente você tá escutando fazendo outra coisa, né? Provavelmente às vezes a pessoa tá comendo um chocolate, tá com a mão suja ali, não dá pra parar o celular pra pegar e notar, né? Então eu coloco nas postagens os links, fica mais fácil pra achar, fica tranquilo, a pessoa vai lá e procura depois. Então depois eu vou colocar todos esses links lá nas nossas postagens também. E é isso. Eu vou passar para o nosso encerramento, mas antes vou passar nossos canais de contato, que é o e-mail entendonadapodcast@gmail.com, o Facebook, que é o Entendo Nada Podcast, o Instagram, que é o @entendonadapodcast, e o Twitter, que é o Entendo N Podcast, porque eu sempre explico aqui, porque o Entendo Nada está lá parado, desde 2014 alguém usou e está lá parado, a gente não pode usar, então eu tive que inventar aqui, então foi @entendo N Podcast. Lembrando que estamos em várias plataformas, estamos no Spotify, estamos no iTunes, no Apple Podcast, Google Podcast e todos os agregadores de podcasts, né? Estamos no YouTube também, onde o Flávio acabou de falar também que vai pôr um vídeo lá, a gente coloca nossas lives que a gente faz no Instagram, a gente põe no YouTube também, e colocamos o nosso áudio aqui, né, que a gente grava aqui, põe no YouTube também, muita gente gosta de ouvir por lá, acha mais prático e tal, então tá lá. É só procurar Entendo Nada Podcast e seguir a gente, que toda semana tem alguma coisa nova pingando lá pra vocês. É isso, Flávio. Mais uma aula, aliás, uma aula muito boa, né, Flávio? Bem assim, né, doce, né, forte, gostosa, viu, chocolate. Uma aula chocolatada. Boa. Foi um episódio sensacional. Quero agradecer a Zé por disponibilizar o espaço na agenda aí pra falar com a gente. Sabe que ela é uma mulher multitarefa, ocupada pra caramba, e teve esse papo bem gostoso com a gente aqui, falando sobre chocolate, e quero agradecer muito você.
Obrigadão, viu? Eu acho que tirou Obrigada. uma série de mitos, de rótulos que a gente tinha na cabeça. A gente aprendeu pra caramba com esse episódio hoje, viu? Sempre que você precisar, as portas são abertas aqui pra você. Muito obrigada. E numa próxima vez a gente faz junto, podendo degustar junto, que agora não tá podendo, mas quem sabe no futuro a gente faz um presencial. Olha, Sim. olha, Olha que ideia essa... maravilhosa. Esse é o tipo de entrevista que eu gosto, sabe? Assim. Aí a gente termina com um convite pra comer chocolate. Não, gostei, eu vou. Olha isso. Eu vou. Pronto, eu vou. E tá marcado já. Muito obrigado, viu, Zélia? Obrigado mesmo por ter aparecido aí, valeu. E é isso, Flávio, fechamos? Bora! Bora! Fumos! Valeu!